O fator pensamento na realização, capítulo 5. James Allen, o homem é aquilo que ele pensa. Tudo o que o homem realiza e tudo o que ele deixa de realizar é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Num universo perfeitamente ordenado, no qual a perda do equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força de um homem, a pureza e a impureza, são suas e não de outro homem. São produzidas por ele próprio e não por outrem. E só podem ser modificadas por ele mesmo, nunca por outro homem. Sua situação também lhe é própria e não é de outra pessoa. Seu sofrimento e sua felicidade se desenvolvem em seu íntimo. Como ele pensa, assim ele é. Como continuar a pensar, assim permanecerá. Um homem forte não pode ajudar o outro mais fraco, a menos que o mais fraco queira ser ajudado. E mesmo assim, o fraco terá de se tornar forte por si mesmo. Pelos seus próprios esforços, terá que adquirir a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele próprio, pode modificar o seu estado. Era comum pensar-se e dizer-se: muitos homens são escravos porque um deles é opressor. Odiemos o opressor. Hoje, entretanto, existe entre um número cada vez maior de pessoas uma tendência para inverter esse julgamento e para dizer: um homem se torna opressor porque são muitos os escravos, desprezemos agora os escravos. A verdade é que opressor e escravo são cooperadores na ignorância e, embora pareçam afligir uns aos outros, na realidade, aflige-se a si próprios. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e na força mal aplicada do opressor. Um perfeito amor, vendo o sofrimento que ambas essas condições acarretam, não condena nenhum e nem o outro. Uma perfeita compaixão abraça tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que tiver vencido a fraqueza e eliminado todo pensamento egoísta, não será nem opressor nem oprimido. Será livre. O homem só pode subir, conquistar e realizar, elevando seus pensamentos. Só pode permanecer fraco e abjeto e miserável se recusar a elevá-los. Antes de poder realizar qualquer coisa, mesmo no plano mundano, ele terá que elevar seus pensamentos acima da servil acomodação instintiva. Para ter sucesso, não pode renunciar a todo instinto e a todo egoísmo. De modo algum, mas pode menos uma parte desses dois elementos ter que ser sacrificada. O homem cujo primeiro pensamento é de instintiva autocomplacência jamais será capaz nem de pensar claramente, nem de planejar metodicamente. Não será capaz de descobrir e desenvolver seus recursos latentes e fracassará em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar de forma viril seus pensamentos, não terá condições de controlar negócios e de assumir responsabilidades sérias. Não estará apto a agir independentemente e a se manter sozinho, mas será limitado apenas pelos pensamentos que escolher. Não pode haver progresso nem realização sem sacrifício. E o sucesso mundano do homem será proporcional aos sacrifícios que ele for capaz de impor a seus confusos pensamentos instintivos. À medida que souber fixar sua mente no desenvolvimento de seus planos, no fortalecimento de sua resolução e de sua autoconfiança. E quanto mais alto conseguir elevar seus pensamentos, mais viril, mais correto e mais justo se tornará. Maior será ainda o seu sucesso, mais abençoadas e mais duráveis as suas realizações.
O universo não favorece os avarentos, os desonestos, os pervertidos, embora, por vezes, de maneira apenas superficial, pareça fazê-los. Ele ajuda os honestos, os magnânimos, os virtuosos. Todos os grandes mestres de todas as idades sempre declararam isso de várias formas. E para pôr à prova e experimentar isso, basta persistir na resolução de se tornar cada vez mais virtuoso pela elevação de seus pensamentos. Realizações intelectuais são o resultado do pensamento consagrado à busca do conhecimento ou da beleza e da verdade na vida e na natureza. Tais realizações, por vezes, podem estar ligadas à vaidade e ambição, mas não são o produto dessas características. São o resultado natural de longos e árduos esforços e de pensamentos puros e generosos. Realizações espirituais são o resultado de altas aspirações. Quem vive constantemente arquitetando pensamentos nobres e elevados, quem se apoia em tudo que é puro e generoso, tão certo como o sol atinge o seu zênite e a luz a sua plenitude. Adquirirá sabedoria e nobreza de caráter e alcançará uma posição de influência e de felicidade. A realização, seja de que tipo for, é sempre a coroa do esforço, a diadema do pensamento. Com a ajuda do autocontrole, da determinação, da pureza, da honestidade do pensamento bem dirigido, o homem sobe, movido pelo instinto, pela indolência, pela impureza, pela corrupção e confusão mental, ele decai. Um homem pode galgar os píncaros do sucesso mundano e mesmo os mais altos páramos do plano espiritual e tornar a cair na fraqueza e na desgraça por permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos o dominem. Vitórias alcançadas através do pensamento reto só podem ser mantidas pela vigilância. Muitos se deixam afrouxar quando o sucesso está garantido e rapidamente recaem no fracasso. Todas as realizações, quer no mundo dos negócios, do intelecto ou do espírito, são o resultado do pensamento firmemente dirigido. Originam-se do mesmo método e são governadas pela mesma lei. A única diferença entre elas reside na meta que visam atingir. Aquele que quiser conseguir pouco terá que se sacrificar pouco. Aquele que quiser conseguir muito terá que se sacrificar muito. Aquele que quiser alcançar grandes coisas terá que fazer grandes sacrifícios.